Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540, 30 de 810 e 10 de 1080, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças? Gente, vamos entender primeiro o que está rolando nesse problema. Ele tem tábuas aqui de 3 tamanhos, 540, 810 e 1080. Vou representar essas tábuas aqui embaixo. Vamos fazer um desenho aqui assim. Essa daqui vai representar o de 540. Essa daqui vai representar o de 810. E essa daqui vai representar a tábua de 1080. Ele quer dividir essas tábuas em pedaços menores. E ele quer que esses pedaços tenham o mesmo comprimento, não pode deixar sobras, e essas peças elas têm que ficar com o maior tamanho possível. Ele coloca aqui depois uma condição, desde que seja um comprimento menor do que 2 metros. Vamos tentar entender o que é isso. O cara vai pegar essas tábuas e vai dividi-las dessa forma. Por exemplo, aqui assim, ó. Vai cortar aqui, vai cortar essa outra aqui. Cortar aqui também. Estou dando um exemplo aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia do que está rolando. Então, as novas peças que serão produzidas, elas terão esse tamanho aqui. Esses tamanhos aqui são todos iguais, certo? Então, olha, ele quer que seja de mesmo comprimento, então esse tamanho dessas peças aqui é o mesmo para todos, tá? Essas largurazinhas aqui. Esses comprimentos, né? Melhor dizendo. Não vai deixar sobra, ou seja, não pode ficar um toquinho sobrando aqui em tábua nenhuma. E eu quero que esses pedaços tenham o maior tamanho possível. Nessas questões, gente, a minha sugestão é que você chame de X, ou da letra que você preferir, o que ele quer que seja o maior possível. O que ele quer que seja o maior possível? Ele quer peças que fiquem com o maior tamanho possível. Então, eu vou chamar esse X aqui de tamanho das peças. A dica que eu dou é para você chamar de X o que seja maior possível. Pode ser que algum problema ele fale assim, o mínimo tamanho, não sei o quê. Se tem alguma coisa que ele quer mínimo, você tem que pensar no que ele quer máximo. Porque se ele está minimizando alguma coisa, tem outra coisa que está sendo máxima. Então, se por acaso no problema ele falar de mínimo, tenta pensar o seguinte, se ele quer que tal coisa seja mínimo, o que ele quer que seja máximo? Tá? Tenta fazer isso. E chama de X o que ele quer que seja máximo. Que no caso aqui é o tamanho das peças, né? Que ele quer que seja o maior possível. Então, é como se esse tamanho dessas pecinhas nossas aqui, ó, isso daqui que fosse o nosso X. Beleza? Como é que eu vou calcular o número de peças que eu vou ter? Bom, desse primeiro modelo aqui, você concorda que o número de peças que a gente vai ter vai ser 540, que é o tamanho da tábua, dividido pelo tamanho de cada peça, que a gente chamou de X. Nesse segundo modelo, o número de peças vai ser 810, que é o tamanho da tábua, dividido pelo tamanho das peças. E nesse último modelo, o número de peças que eu vou tirar dessa tábua vai ser o tamanho da tábua, dividido pelo tamanho de cada peça. E o que a gente observa aqui? Esse X ele tem que ser um número que tem que ser um divisor de 540, 810 e 1080. Por que ele tem que ser um divisor dos três? Porque ele falou que não quer deixar sobras. Então, essas divisões aqui tem que dar um número inteiro, tem que dar uma divisão exata. Beleza? Então, por causa disso, o X tem que ser um número que divide ao mesmo tempo os três caras. O 540, 810 e 1080. E como ele quer que esse X seja o maior possível, o maior valor possível, a gente conclui que esse X, ele é o quê? Ele é o máximo divisor comum entre 540, 810 e 1080. Em princípio, tá? Em princípio, a gente ainda não mexeu com essa condição que esse X tem que ser menor do que 2 metros. Então, primeiro, assim, esse tipo de questão é um trabalho meio que investigativo, tá? Então, eu estou assumindo que meu X ali ele vai ser o máximo divisor comum. Se no final der uma zebra, aí a gente vai ver o que vai acontecer. Beleza?
Vamos calcular qual que é o MDC desses números? Vou fazer aqui do lado. Você pode usar o método que você quiser, tá? Cada um já deve ter sua forma de fazer. Eu vou usar um dos métodos aqui. É um método que eu gosto de fazer, é um método que eu acho que é legal. Que é fazer a decomposição dos 3 números simultaneamente, só com fatores comuns, tá? Máximo divisor comum eu só posso fatorar por fatores comuns. Então, por exemplo, aqui eu posso começar dividindo por 2. 540 por 2 vai dar 270. Aqui dá 405. E aqui dá 540. Agora, por 2 eu já não posso dividir, porque o 405 não divide por 2. Então, o próximo número primo aqui que vai dar para todos é o 3. O 3 eu consigo dividir todos, mas eu estou notando que o 5 também divide. Porque esse número termina com 0, esse também, esse aqui termina com 5. Então, 5 divide os 3. Então, eu posso dividir por 5 aqui direto. Você não precisa seguir a ordem crescente aqui dos números primos, não, tá? Se você já perceber que já consegue dividir por um número maior, não tem problema. Tranquilo? Então, isso daqui vai dar 270 dividido por 5, 54. 405 dividido por 5 vai dar 81. E 540 dividido por 5 vai dar 108. De novo aqui, ó, dá para eu dividir, não dá para dividir por 5, né, mas aqui dá por 3. Porque para eu saber que o número é divisível por 3, é só somar os algarismos, né? 5 com 4 dá 9, 9 é divisível por 3, então 54 é divisível por 3. 8 mais 1 dá 9, 9 é divisível por 3, então 81 também é divisível por 3. E 108, a soma também dá 9, que também é divisível por 3, então o 108 também é divisível por 3. Então, 54 dividido por 3 vai dar 18. 81 dividido por 3 vai dar 27. E 108 dividido por 3 vai dar 36. Próximo aqui que dá para dividir os 3, dá para ser o 3 de novo. 18 dividido por 3 dá 6. 27 dividido por 3 dá 9. 36 dividido por 3 dá 12. Dá por 3 de novo. 2, 3 e 4. Pronto, agora aqui não tem nenhum número que divide os 3 aqui ao mesmo tempo. Então, aqui eu vou chegar no meu máximo divisor comum. Vai ficar 2 e 5 dá 10, 30, 90, 270. Então, nosso máximo divisor comum é 270. Só que tem um problema. Ele quer que o tamanho dessas tábuas seja no máximo 2 metros. Seja no máximo 2 metros. Então, o 270 está passando de 2 metros. Então, eu tenho que pensar agora um outro número que seja divisor de 540, 810 e 1080 e que seja o maior possível. Como que a gente faz isso? Aí a gente tem que lembrar de uma coisa que é muito importante, que é o seguinte. O 270 ele é o maior divisor comum de 540, 810 e 1080. Quais são os outros divisores de 540, 810 e 1080? O 270 ele é só o maior deles, mas tem outros, né? Tem outros números que dividem os 3 aqui ao mesmo tempo. Vou te dar um exemplo. O número 2 é um divisor comum de 540, 810 e 1080, porque os 3 são pares, então o 2 ele é um divisor dos 3. Outro número também que é divisor dos 3, o próprio 3, 5 e assim por diante. Esses caras que são divisores ao mesmo tempo de 540, 810 e 1080, eles são, para eu calcular esses caras, eles são os divisores do máximo divisor comum. Você lembra disso? Vamos anotar isso daqui? Os outros divisores, aliás, vamos colocar os outros divisores comuns de 540, 810 e 1080 são os divisores do MDC. Então, a ideia é o seguinte, se você quiser fazer uma lista de todos os divisores comuns, você calcula o MDC e depois você acha os divisores do MDC.
Se você for fazer essa lista dos divisores de 270, qual que vai ser o último número que você vai colocar nessa lista? Você concorda que vai ser o 135? Com exceção do 270, né? Obviamente que a gente já viu que o 270 não pode ser. Então, se você for fazer essa lista dos divisores de 270, tem algumas formas de fazer, mas dá para você fazer... esse aqui dá para você fazer até na mão, porque o que a gente está interessado é só nesse último cara aqui, ó. O último dessa lista vai ser 135. Então, o tamanho da nossa tábua não vai ser 270, ela vai ser, na verdade, 135, porque ele é o maior valor que divide os três números aqui simultaneamente e que é menor do que 200, porque ele quer que seja menor do que 2 metros. Então, se nosso tamanho da tábua é 135, esse primeiro tipo aqui, ele vai me dar quantas peças? Vai ser 540 dividido por 135. Quanto que dá 540 dividido por 135? Isso daqui vai dar 4, né? 400, isso, vai dar 4. Ou seja, nessa primeira tábua ele vai conseguir tirar 4 peças. Da segunda tábua, 810 dividido por 135. Quanto que vai dar isso? Vai dar 6. E da última tábua, 1080 dividido por 135. Quantas peças que ele tira aqui? Isso daqui vai dar 8. Certo? Agora a pergunta é quantas peças que ele vai ter ao todo? Aí que vai entrar a quantidade. Dessa primeira forma aqui, ó, de 540, ele tem 40 tábuas. Então, 40 vezes 4 de cada uma, daqui ele vai tirar ao todo 160 peças. Da segunda tábua aqui, ó, ele tem 30 peças. Se dessa daqui ele tira 6 peças, ele vai tirar 30 vezes 6, que dá 180. E da última aqui, ele tira 8 peças, ele tem 10 desse tipo, então ele vai tirar daqui 80 peças. Isso daqui vai dar um total de 420 peças, somando tudo. Beleza? Vamos só recapitular o negócio? A ideia era o seguinte, ó, você calcula o MDC e tal, você descobre que o tamanho das peças, teoricamente, seria 270. É o maior valor possível. Mas como ele colocou uma condição de ser, no máximo, 2 metros, esse tamanho não atende. Então, a gente tem que pensar um outro número que divide os 3 caras ao mesmo tempo. E se você for fazer a listinha dos divisores de 270, você vai chegar que o anterior a ele aqui é o 135. E esse daqui que vai ser o nosso tamanho das peças. Beleza? Então é isso aí. Valeu, obrigado e até mais.